bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Dica Souza. E essa é a continuação do vídeo sobre a minha fertilização, sobre a minha dificuldade para engravidar. E eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe para aquelas pessoas que estejam passando por isso, alguém que você conhece, que não consegue engravidar e que sonha muito com isso. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar ela de alguma maneira. Bom, continuando. Como eu falei, eu não ia desistir de ser mãe. E o que eu fiz? Fui pesquisar. Claro que, assim, dentro da minha realidade, era uma coisa totalmente possível. Era muito possível eu conseguir ser mãe dentro da realidade que eu vivia. O meu esposo ganhava um salário mínimo, ou um pouco mais do salário mínimo, e eu trabalhava e ganhava exatamente o salário mínimo. E era muito caro o valor, pelo que eu tinha pesquisado, era muito caro. Era muito fora da minha realidade. Mas eu não ia desistir por causa disso. Eu falei, eu tenho que dar o pontapé inicial. É o que eu fiz. Vou arrumar outro emprego. Cheguei, conversei com a minha patroa. Aí eu falei pra ela, como às vezes eu saio daqui cedo e você não tem muita necessidade de vir aqui até tarde, será que você não consegue me liberar mais cedo, todos os dias, um pouquinho mais cedo, pra que eu possa... porque eu tô pensando em arrumar outro emprego. Aí ela já ficou preocupada, ai, não me deixa. Eu falei, não vou deixar você. Eu vou arrumar outro e vou continuar aqui. Não se preocupe. Aí ela falou, Edilene, vamos fazer o seguinte, então, pra você não me deixar, eu vou te liberar 2 horas da tarde, todos os dias. Você entra às 7 horas da manhã e sai 2 horas da tarde. E isso eu fazia. Eu tinha uma folga na semana desse trabalho e eu comecei a sair todos os dias que eu ia trabalhar 2 horas da tarde. E eu arrumei outro emprego, fui trabalhar numa loja de fast food, um restaurante de fast food. Pra mim era um pontapé inicial. Aí lá vou eu. Mandei currículo, fiz a entrevista, fui contratada. O salário era 702. Falei, meu Deus, é muito possível. Como é que eu vou fazer um tratamento que custa um valor alto, ganhando 2 salários mínimos? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E o meu esposo, ele trabalhava pra caramba também. Mas mesmo assim, a gente era uma coisa que estava fora do nosso alcance. Eu falei, eu não vou desistir. Eu fiquei 1 ano trabalhando em 2 empregos. Eu trabalhava em um das 7 às 2 horas da tarde e trabalhava do outro das 2h40 até as 23 horas da noite. E assim foi. Nisso, eu larguei a escola porque eu estudava à noite. Eu larguei a escola para arrumar o segundo emprego. Para ter uma esperança, porque eu queria alguma coisa, eu tinha que correr atrás. E esse pra mim era o pontapé inicial. E eu fui. Nada fácil. Era muito cansativo. Mas eu ainda fiquei 1 ano trabalhando assim. Aí 1 ano no fast food, eu fui promovida a treinadora de equipe. Aí o meu gerente falou, Edilene, a gente vai promover você a treinadora de equipe. Só que a gente precisa de horário disponível.
Só que pra mim, assim, não ia fazer muita diferença eu ficar nos 2 empregos, porque eu ia ganhar um pouco a mais. Eu não ia. O valor que eu ia ganhar como treinadora de equipe não ia dar o valor dos dois salários que eu ganhava. Só que aí eu pensei, essa é uma experiência que eu vou ganhar com o tempo. Eu vou perder agora, mas lá pra frente eu vou ganhar. Aí foi promovida a treinadora de equipe. Aí nisso, eu conversei com a minha patroa e eu saí para ter horário disponível para ser treinadora de equipe, que às vezes precisava trabalhar à noite, às vezes precisava trabalhar de manhã. E assim fui. Eu trabalhava pra caramba, tinha dia que eu entrava 7 horas da manhã e saía 23 horas. Muitas e muitas vezes eu fiz isso. Muitas e muitas vezes. Só que o que acontece? Infelizmente, quando você quer uma coisa e você quer tanto, requer sacrifícios. E o meu esposo, ele já trabalhava à noite. E assim, era meio complicado. Porque ele trabalhava à noite e eu trabalhava de dia. E fora da bagunça que tava na minha cabeça depois que eu fiz a segunda cirurgia, a minha cabeça virou uma bagunça. E eu não conseguia lidar com aquilo. E o meu objetivo era ser mãe, independente do que fosse acontecer comigo. Eu tinha o objetivo de ser mãe. Era um sonho, era uma coisa que nasceu comigo, o desejo de ser mãe. Tem muita gente que não quer ser mãe. Eu não sou contra. Cada um decide por si. Eu vou ser contra a pessoa que não quer ser mãe? Jamais. Tem gente que realmente não nasce pra isso. Só que o meu desejo era esse. E nisso o meu casamento começou a desandar, começou a desandar, começou a desandar. E chegou um ponto que já não tinha o que fazer. Era uma pessoa muito boa, a gente se dava super bem, só que chegou um ponto que ele não conseguia mais lidar comigo e eu não conseguia mais lidar com ele. É como se a gente tivesse o mesmo objetivo e andando em caminhos diferentes. E chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Não dá mais. E a gente se separou. Essa foi uma decisão muito difícil também pra mim, porque eu me separei, aluguei uma pequena casa e fui morar sozinha. E o meu sonho de ser mãe? Como que ficava? Pagando o aluguel sozinha, me virando sozinha e ganhando pouco. Era uma coisa que, assim, tava totalmente fora de questão. Tava totalmente impossível pra mim. E eu trabalhava muito. Eu não fazia questão de ficar em casa. Depois que eu me separei, eu não fazia questão de ficar em casa. Eu só trabalhava, trabalhava e trabalhava. E eu trabalhava pra me manter. Porque eu estava sozinha. Porque agora eu era sozinha e eu tinha que me virar ainda mais. E foi isso. Mas mesmo assim eu nunca desisti. Eu falei, pode ser impossível pra mim agora, mas vai acontecer. Só que antes da gente se separar, eu tentei o Pérola Maito. Eu consegui o telefone de lá e liguei uma vez. E consegui marcar uma consulta, assistir uma palestra e fui. Só que eu passei, depois da palestra, até foi solicitado pelo médico os exames. Fiz uma triagem e fui solicitado pelos médicos os exames pra mim.
O meu caso não era tão difícil. Eu não tinha as 2 trompas, eu precisava de fertilização. Não tinha o que fazer. Era a única forma de engravidar. Só que eu só trabalhava. E eu acho que no momento a minha cabeça tava tão bagunçada que às vezes eu achava que não era o momento. Por mais que fosse uma possibilidade, eu achava que não era o momento. Na verdade, só quando eu me separei e quando eu caí na real, foi que eu me percebi que, na verdade, eu estava entrando em depressão. Hoje eu entendo isso, que eu estava numa depressão e não caía na real. Eu não conseguia lidar com meu esposo, eu não conseguia lidar com a minha vida e ele também não conseguia lidar comigo. E as coisas ficou bem difícil. E aí a gente se separou. Desisti naquele momento. Mesmo a gente estando junto, era uma coisa que, assim, parecia estar bem impossível. Era uma coisa que parecia estar bem impossível. Era uma coisa bem distante da minha realidade. E a gente se separando ficou ainda mais difícil. Mas não tinha o que fazer. Eu não estava feliz, ele não estava feliz. A gente tinha que tomar uma decisão. E foi essa a decisão que a gente tomou. O meu sonho foi adiado. Mais uma vez. Mas eu não desisti. Pessoal, eu vou acabar esse vídeo por aqui, porque tá ficando muito longo. E eu continuo falando sobre isso com vocês no próximo vídeo. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem esses vídeos. Se inscrevam no canal, que eu vou continuar falando sobre isso. E eu tenho certeza que esses vídeos podem ajudar algumas mulheres, algumas pessoas que, assim como eu, sonham com isso, tenta de todas as formas ser mãe e às vezes não consegue, às vezes pensa em desistir, mas eu peço que não desistam. Não desistam, porque é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Por que que eu tô fazendo esse tipo de vídeo? Quando eu decidi, chegou a hora, quando eu ficava procurando pesquisas sobre isso, principalmente no YouTube, eu via muitas. Só que as que eu via me deixava a desejar. Me deixava meio que com as mesmas dúvidas, com as mesmas questões. Por quê? Porque eram pessoas com dinheiro, eram pessoas que moravam fora e às vezes iam fazer o tratamento no Brasil, ou eram pessoas que moravam aqui e iam fazer o tratamento lá fora, eram pessoas com dinheiro. E eu era uma minoria. Era uma minoria que estava ali, precisava disso e não tinha recurso nenhum. Então eu precisava de alguém semelhante a mim e infelizmente eu não achei. Eu não achava. Eu tô fazendo esses vídeos porque tem muita gente aí igual a mim, tem muita gente passando pelo que eu passei com os mesmos recursos que eu tinha. Nenhum. E às vezes pensei em desistir. E não precisa você desistir, porque não é uma coisa impossível. É uma coisa difícil. E às vezes Deus dá pra gente o caminho mais difícil pra testar a nossa fé. Pra ver se a gente vai desistir. Não desista. Você não tá sozinha. Até o próximo vídeo.